Bom dia, sextor. Mais uma videoaula de artes. Vamos dar continuidade à temática. Hoje nós vamos falar do movimento modernista que surgiu em 1922 aqui no Brasil. Vamos dar continuidade. Um olhar sobre a arte. Vou sempre falar que a arte é um produto da criatividade humana, tá? Sempre. A arte é um produto da criatividade humana. Vamos dar continuidade falando sobre o movimento modernista que surgiu aqui no Brasil. Ele iniciou na literatura, ganhou força na Semana de Arte Moderna, ocorrida em São Paulo, em 1922. O movimento consistiu em concertos, conferências, exposições, onde os participantes manifestavam o desejo de uma arte sem regras. O que ele fala numa arte sem regras? Porque a arte, né, o berço da literatura, da arte, era na Europa, né? Ainda é na Europa, mas naquele período, né, ele era latente lá na Europa. E todos os países, todos os continentes meio que imitava e seguia as regras e os conceitos daquele período, né? Daqueles artistas europeus. E esse movimento aqui no Brasil, o movimento modernista, ele não queria mais seguir aquelas regras, vender o produto imaginário ou de criatividade humana, que não era uma criatividade, porque se você passa a copiar as tendências que existem em outros países, você fica refugiado dentro de si a um conceito deles, não seu. Você para de criar para copiar algumas coisas. E esse movimento, ele não queria mais esse tipo de coisa, manter a dignidade para eles, a criação deles, já não era a regra de outros, e sim a regra deles. Esses manifestantes, né, que isso foi um manifesto naquele período, o desejo deles era uma arte com liberdade de expressão, sem regra, a busca por uma identidade nacional, fazer com que o Brasil tivesse motivações por esse movimento de uma identidade sua, uma identidade dos conceitos, dos conhecimentos inspirados no Brasil, no estilo do Brasil, e não mais do estilo dos artistas da Europa. Eles defendiam sempre as raízes nacionais como fonte das suas criações. O mais importante disso, né, é que foram poucas pessoas, mas poucas pessoas influentes, né, que ficou conhecido como o Grupo dos Cinco, cujos membros eram Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade e Menotti della Opícia, tá? Tarsila, que era uma visionária, ela era uma pintora e desenhista. Ela pintava com as suas regras e desenhava com as suas regras. Ela nasceu no município de Capivari, no estado de São Paulo. A artista era conhecida pelo trabalho com cores e formas geométricas. A gente já aprendeu que as cores e as formas geométricas foi um movimento, né, de Pablo Picasso também, né? Lembra disso? Que ele pintava com formas geométricas? Lembra-se? Fez parte desse grupo central, desse movimento modernista, tá? Vocês têm que observar uma coisa: as emoções variam, as emoções de cada pessoa variam, tá? O sentimento das pessoas variam. O local onde elas nascem, o local onde elas vivem, os locais onde elas conhecem, tá? Ela busca esse sentimento para poder pintar ou desenhar ou fazer qualquer coisa que seja, escrever um livro, uma peça de teatro. Então, por que eles vão manter
a nacionalidade europeia, se eles poderiam, naquele período, formar a nacionalidade do Brasil, dos conceitos do Brasil, da época que se vivia, dos conflitos que existiam naquele período. Então é muito importante nós observarmos esse movimento modernista. Na próxima semana nós vamos dar continuidade a esse tema, falando um pouco mais sobre a semana de 1922, tá bom? Fiquem com Deus.